A seccional da OAB, Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, divulgou uma nota em repúdio ao episódio religioso sobre o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí. A Janaína Camelo é quem nos conta mais informações, Janaína, porque tem muita repercussão agora, inclusive a OAB do Rio de Janeiro. Pois é, Bruno, várias repercussões seguidas, né, depois desse desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, em homenagem ao presidente Lula no último domingo. E agora veio, então, uma nota de repúdio da OAB do Rio de Janeiro. E diz o seguinte, essa manifestação, que esse desfile configura ali, se realmente houver ali indícios, provas de que foi uma conduta mesmo de intolerância ou discriminação religiosa, isso representa uma afronta direta à Constituição, especialmente à liberdade de expressão, liberdade de crença, à liberdade de crença, ao Estado Democrático de Direito e também uma afronta direta a compromissos internacionais que já foram assumidos pelo Brasil. Essa nota de repúdio, Bruno, ela é assinada pela OAB do Rio de Janeiro, mas também com duas comissões da OAB, que é a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e também a Comissão Especial de Advogados Cristãos. E aí, nessa manifestação, a OAB e as duas comissões escrevem o seguinte, que vem a público manifestar sua mais veemente reprovação ao desfile, que a exibição do desfile transmitida ao vivo configurou prática de preconceito religioso dirigido aos cristãos. Só lembrando que algumas das ações que foram apresentadas e que a oposição prometem apresentar na justiça diz respeito à discriminação religiosa. Tem, por exemplo, duas, só para citar algumas duas ações que deputados prometem apresentar. Uma do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. Ele promete apresentar uma ação no Ministério Público do Rio de Janeiro contra a escola, contra a Acadêmicos de Niterói, por discriminação religiosa. O senador Magno Malta, do PL, já apresentou, inclusive, na Procuradoria-Geral da República, uma queixa-crime também por discriminação religiosa com relação ao desfile que foi apresentado no último domingo, em homenagem ao presidente Lula. Viu, Bruno? A gente segue então acompanhando Janaína Camelo ao vivo com essas informações, repercussões sobre a OAB do Rio de Janeiro. Obrigado pelas informações. Quero ouvir aqui aos nossos comentaristas. A gente recebe nesta segunda e última hora do Tempo Real a Denise Campos de Toledo, que também vai analisar os mais diversos assuntos em relação a essa manifestação da OAB, com esse olhar jurídico sobre uma intolerância religiosa e fazendo ali um reforço sobre a liberdade religiosa, que é um direito fundamental, mas com algumas limitações, Denise. Bruno, boa tarde, Márcia, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente vê reclamações tanto da bancada evangélica, dos deputados que a representam, como da bancada católica, como você mostrou há pouco, e se imaginava que o desfile criaria muita polêmica do ponto de vista eleitoral. Também existe isso, divergências, inclusive, entre os juristas, do ponto de vista se houve ou não alguma ilegalidade, campanha para o presidente Lula, que será candidato à reeleição para a presidência, mas pegou essa questão do conservadorismo, a questão das famílias, de valores, a forma como foi tratado pela escola. Eu acho que isso ainda pode gerar muita polêmica. A gente vai ver o resultado todo depois da apuração, como é que fica a situação da escola em si, mas eu acho que foi um desafio em vários aspectos, talvez desnecessário, no ano de eleições, que acaba estimulando a polarização e se tratando dessa questão religiosa, eu acho que tem um agravante. Você não pode colocar a religião também como uma questão política. Eu acho que faz parte da liberdade de cada um. Eu acho que acaba criando, inclusive, uma visão ruim para o próprio governo do presidente Lula. Então, sai daquele campo que se imaginava que seria grande polêmica, e nesse sentido ainda há muitas divergências, se caberia alguma punição ou não, porque pela Justiça Eleitoral, exaltar qualidades de pré-candidatos sem pedido explícito de voto não configura uma propaganda antecipada. Já a Constituição proíbe promoção pessoal de autoridades e servidores públicos, não se tratando de impessoalidade. Então, haveria duas situações
conflituosas para apuração jurídica do lado político. Mas nós sabemos que atualmente tudo está se misturando, religião, costumes, várias pautas entram na discussão, nessa polarização política que nós estamos vendo. E eu acho que a escola, prestando essa homenagem ao presidente Lula, que pode ser uma homenagem válida, ela acabou entrando nessa seara mais inesperada, e eu acho que é uma coisa que mexe muito com a religião. Rapidamente, quero ouvir a análise também da Luana Tavares sobre esse saldo. O saldo é muito mais positivo ou negativo para a imagem do governo em relação a essa homenagem? Luana. Sem dúvida, Bruno, olhando para todos esses fatores, agora esse posicionamento da OAB e como repercutiu negativamente nas redes essa questão em relação à imagem ali da família, o presidente Lula tende a ter um impacto mais negativo. Por quê? Ele tem uma base eleitoral, Bruno, que ela é muito fiel. E como eu falei aqui no comentário anterior, ele estar nesse evento por si só, ele estaria falando com a sua bolha, né? E estaria se projetando muito mais com aqueles que já votariam nele. Então, vamos falar aqui friamente, talvez não impactasse tanto eleitoralmente para ele no ano de 2026. Porém, com essa questão religiosa envolvendo a exposição que foi feita pela escola, ele acabou indo para um lado negativo. Por quê? Para que ele crescesse na eleição agora desse ano, ele precisaria pegar um público um pouco mais de centro, um pouco mais até de centro-direita, que de repente está ali, né, muito insatisfeito com a extrema-direita ou com os representantes que a direita tem colocado. Ele poderia pegar esse eleitor, talvez um pouco mais no centro, obviamente, mas esse eleitor talvez fosse o furo dessa bolha que ele poderia dar no carnaval com uma mensagem pacificadora, trabalhando ali junto com a escola para passar uma mensagem de união, por exemplo, que seria eleitoralmente muito positiva. Porém, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Ele desagradou uma parte do eleitorado conservador que poderia, talvez, eventualmente, como eu disse, numa situação de insatisfação com as alternativas do seu campo ideológico, votar em Lula. Então, ele perde essa oportunidade, cria mais divisão no Brasil e reforça a narrativa de que a polarização extrema está acabando com as chances do Brasil ter opções contra o extremismo, contra o populismo, que é o que a gente tanto precisa. Ele só reforçou ainda mais essa sua característica.